Amém. Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, e não importa qual a sua religião, a sua denominação. Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar lá o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia mais lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que isso era o que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega a sua cama e anda? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Meus amados, a palavra de Deus nesse texto nos remete ao momento em que Jesus estava em sua casa, estava pregando o Evangelho, estava falando da própria palavra de Deus, estava falando dele mesmo, e a sua casa estava cheia, a multidão estava ali, não havia lugar nem na porta. Quando uns amigos de um paralítico resolvem levá-lo até Jesus, e aí eles veem aquela multidão e veem que eles não vão ter acesso fácil até Jesus. Aí eles têm uma ideia: vamos subir na casa, vamos descobrir ali o telhado, vamos tirar a cobertura e vamos baixar aquela maca até onde o Mestre Jesus Cristo está. E na hora que Jesus olha aquela cena ali, uma maca descendo, em plena casa, no meio da casa ali, por aquele buraco na cobertura, no teto da sua casa, ele olha, vê a fé daqueles homens e fala o seguinte: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas aí tinha alguns ali, os religiosos, que questionaram em seus corações o seguinte: quem é este que fala desse jeito? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, onisciente, como o próprio Deus que é, ele sabia o que passava no coração daquelas pessoas, ele sabe o que passa no meu e no seu coração. A palavra de Deus nos diz que Jesus fala o seguinte: qual que é mais fácil? Falar para esse paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou levanta, pega a sua maca e vai para a sua casa? Ora, falar todo mundo pode falar, mas fazer só Jesus. E ele chega e manda aquele paralítico falar o seguinte: levanta, pega a sua maca e vai para a sua casa. E todos ficaram admirados, ficaram atônitos por aquilo que aconteceu ali. Imagine vocês, Jesus na casa, e daqui a pouco começam a tirar a cobertura da onde ele estava e começam a baixar ali um leito com um homem enfermo, e ele perdoa os pecados, mas naquele momento ali ele encontra pessoas que não entenderam o que estava acontecendo, não entenderam a questão espiritual. E a gente para pensar quais os tipos de pessoas que estavam ali naquele momento. A gente via pessoas interessadas em ouvir Jesus, a gente via que ali existia pessoas religiosas. A palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 5, que é o texto correlato, diz que eram fariseus, doutores da lei, vindo de todos os lugares. Eram muitos religiosos. Acredito que também ali havia muitos curiosos, pessoas que precisavam ser curadas também
da sua enfermidade física, pessoas precisando ser curadas da sua enfermidade emocional e até da enfermidade espiritual. Existiam também aquela torcida para Jesus, aqueles que estavam vibrando por tudo aquilo que o mestre estava fazendo e estavam torcendo, como hoje em dia. Mas eu vejo aquilo ali, naquela situação ali, existiam aquelas pessoas que levavam outros até Jesus e pessoas também que estavam sendo levadas até Jesus. Existia todo tipo de gente ali, até pessoas que serviam de obstáculos para outras pessoas chegarem até o Mestre Senhor Jesus. Pessoas com fé e pessoas sem fé. Existiam naquele momento ali pessoas que julgavam. Será que nós estamos tão distantes assim do texto? Será que no nosso meio religioso, na nossa vida, quando a gente fala de Jesus, a gente não se depara com essa mesma realidade? Pessoas que creem, pessoas que não creem, pessoas que duvidam, pessoas que atrapalham, pessoas que julgam. Nós vimos aqui, naqueles homens que levaram aquele que estava enfermo até Jesus, pelo menos 5 coisas que eu queria falar rapidamente aqui esta noite. Primeira coisa, eles viram a necessidade de estar na presença de Deus. Aqueles que levaram aquele paralítico até o Senhor Jesus, viram a necessidade deles estarem na presença de Deus. Aquele enfermo precisava estar na presença de Deus. A sua enfermidade não era somente física. Será que a gente observa essa necessidade nas nossas vidas? A necessidade de estar na presença de Deus? Eu não estou falando da necessidade de ser religioso. Eu estou falando da necessidade de estar na presença de Deus. Será que nós estamos realmente perto de Jesus, como aqueles homens queriam estar e fizeram de tudo para estar? Mas eu também vejo que eles não desistiram de estar na presença de Jesus, porque eles têm um plano, eles têm uma meta, eles têm um sonho que é levar aquele que estava enfermo até Jesus. Mas ao chegar lá, existia uma multidão, existia uma barreira humana que não permitia esse acesso tão fácil. E às vezes, para nós chegarmos até a presença de Jesus, nós encontramos barreiras, obstáculos, e a gente tem que entender que a gente não pode desistir de estar na presença de Jesus. A gente tem que entender que as coisas podem acontecer, que as dificuldades vão aparecer para que nós estejamos na presença do Senhor Jesus, mas nós temos que manter o nosso propósito firme, como aqueles mantiveram um propósito firme. Eles não desistiram. Se não dá para ir por um caminho, a gente faz o caminho. A meta é Jesus Cristo. É num pequeno espaço de tempo que o milagre acontece. Jesus observa aquela maca descendo na sua frente. E ele observa não só a maca, mas ele observa a fé daqueles que trouxeram aquela pessoa. Eles não desistiram de estar na presença de Deus. Eu espero que você não desista de estar na presença de Deus, porque eles insistiram, eles progrediram. Sabe, aqueles ali estavam procurando uma outra entrada na casa. E às vezes nós temos problemas, dificuldades, e a gente fica procurando uma saída, né? Paradoxalmente, eles não estavam procurando uma saída, eles estavam procurando uma entrada. A saída para eles era a entrada. A saída do problema deles era entrar na casa de Jesus. Aquela situação tinha que ser resolvida. E eles insistiram, eles quiseram. E aí, é uma coisa muito importante que eu e você temos que aprender. Nós temos que querer, sabe? Às vezes a gente só tem vontade de estar na presença de Jesus, mas a gente tem que querer, a gente tem que insistir. Gosto muito de uma máxima, eu vivo repetindo isso. Quando a gente quer fazer uma coisa, a gente encontra um meio, uma maneira. Quando a gente não quer, a gente arranja uma desculpa. E eles não arranjaram uma desculpa, eles arranjaram um jeito de entrar na casa onde Jesus estava. Em quarto lugar, eles aguardaram a solução.
eles fizeram o que dava para fazer, eles fizeram o que tinham que fazer, eles foram sábios, eles foram inteligentes, eles se esforçaram, eles não desistiram, eles insistiram, mas houve um determinado momento que eles necessitaram apenas confiar, ouvir e se submeter à vontade de Deus, como eu e você, confiar, ouvir e se submeter à vontade de Deus, como eu e você temos que fazer. Nós fazemos o que nós podemos, nós insistimos, mas aí a gente tem que aguardar Deus fazer o milagre. Porque o milagre quem faz é Deus. E Jesus, ele observa que aqueles que ali estavam, que entraram com aquele homem enfermo, tinham fé. Que aquele homem tinha fé. E a gente só pode ver a fé quando é colocada em prática. Mas como que é isso? Quando ela se torna uma atitude. Porque aqueles homens só ouviram de Jesus aquela frase que a fé te salvou para aquele enfermo, quando eles colocaram a fé dele em prática. E por essa fé ter se tornado uma atitude, hoje a gente está contando essa história real aqui, esse milagre. Porque eles baixaram e ficaram aguardando o que Jesus iria fazer. E quando a gente faz isso, a gente encontra a quinta coisa que eles encontraram. Eles foram recompensados. O seu esforço, a sua meta, a sua insistência foi recompensada por Jesus. Eles receberam mais do que eles esperavam, porque eles esperavam levar aquele homem e que aquele homem fosse curado. Mas aquele homem foi muito mais do que curado, aquele homem foi perdoado. Porque para Jesus não existe impossível, porque realmente quem perdoa pecado é Jesus Cristo. Foi o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Só Ele pode perdoar pecados. A gente tem que entender que para a gente ter benefício, a gente tem que ter sacrifício. Para nós nos beneficiarmos com o benefício da salvação eterna, da vida eterna com Jesus Cristo, com o Deus Todo-Poderoso, com o Espírito Santo do Senhor, teve que haver um sacrifício. Esse sacrifício foi feito por Senhor Jesus. Aqueles homens tiveram um esforço. Aqueles homens se esforçaram. Mas quem fez o sacrifício foi Jesus Cristo. Aí nós olhamos aquela situação ali e a gente observa que existiam alguns grupos ali. Existiam aqueles que tinham fé. Aqueles que tinham fé, eles viram uma solução. Eles olharam para cima, eles não viram uma cobertura, eles olharam para cima, eles não viram um telhado, eles olharam para cima e viram um acesso até Jesus. Eles olharam e viram um acesso. Eles não ficaram olhando a dificuldade, eles ficaram olhando a solução, que era Jesus. A meta era Jesus. Eu espero que você faça parte daqueles que têm fé em Jesus, daqueles que têm Jesus como meta, que você tenha o céu, o lar do nosso Deus, como meta. Não fique apenas olhando as dificuldades da vida, que são muitas, nós não vamos ignorar, a gente não vai fazer de conta que elas não existem, mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus também nos mostra que existia um outro grupo de pessoas, os religiosos apenas, aqueles que eram apenas religiosos. Interessante que aqueles religiosos não observaram o esforço daquelas pessoas, não observaram a fé daquele homem, eles não observaram o milagre que Jesus Cristo fez. Os religiosos observaram e viram uma oportunidade de criticar Jesus. Sabe, quando as pessoas são religiosas, elas têm a oportunidade apenas de criticar. Mas não foram só aqueles que tinham fé que viram, aqueles religiosos que viram, mas Jesus Cristo também viu. E o que Jesus Cristo viu? Ele viu a fé, ele viu o coração, ele viu a intenção daquelas pessoas. Da mesma maneira que ele está vendo a fé, o coração e a intenção, minha e sua. Como é que está a nossa vida? Como é que Deus está observando a nossa vida?
Sabe por quê? Deus está muito mais preocupado, ou está tão preocupado nos porquês que nós fazemos as coisas do que com o que nós fazemos. Sabe, fazer é até um ato de ativismo às vezes. Mas Deus, Ele está preocupado por que nós fazemos determinada coisa. Nós fazemos parte de qual grupo? O que Jesus Cristo vê em mim? O que Jesus Cristo vê em você? Qual é o tipo de pensamento que nós estamos tendo? Porque Jesus sabia o que passava no coração, ou nos corações daqueles religiosos. Jesus sabe o que passa nos nossos corações. Porque não basta ser religioso, não basta seus pais terem uma religião, não basta você ir na igreja. Você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, a palavra de Deus fala o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você tem feito a vontade do Pai das luzes, do Pai Todo-Poderoso que está nos céus? Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você já ouviu de Jesus a frase que aquele homem ouviu? Filho, os seus pecados estão perdoados? É uma grande oportunidade, nesta hora, de você entregar sua vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados e ouvir do Senhor Jesus, não por causa de nenhum que está aqui, não por causa de ninguém, mas por causa da palavra de Jesus, que vai falar o seguinte: filho,